Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 10º. A palavra de Deus nos diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ele está se referindo aqui que João Batista é o referido por Isaías, em Isaías 43, versículo 3. E ele cita diretamente a palavra de Isaías quando ele menciona: voz do que clama no deserto, preparai ou endireitai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. Usava João vestes de pelo de camelos e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos, ou seja, insetos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e também toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, isto é, não significa que eles vinham para serem batizados, mas eles estavam indo para a região do batismo, e podem ter duas motivações, eu vou mencionar isso depois. Disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja como isso ainda é uma manifestação graciosa de amor. O amor de Deus também se manifesta de forma dura contra o pecado. O chamado de João Batista não foi para matar os fariseus ou saduceus em seu próprio pecado, mas sim para que eles se arrependessem. Eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento. Nós também, irmãos. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, como se confiando na sua salvação por meio da sua descendência. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda. Permita que haja curiosidade em nosso coração, que haja anseio pela Tua palavra, uma ardor latente, Senhor Deus, por ouvirmos a Tua voz. É claro que eu não posso ser comparado a Ti mesmo, Senhor Deus, ou a alguns dos santos apóstolos que foram inspirados para escrever essa palavra, mas ao mesmo tempo eu sei que cada pastor, Senhor Deus, zeloso e que tem sido piedoso, Senhor Deus, ou cada ministro da palavra, Pai, ao mesmo tempo também representa a Tua voz, e essa é a voz do Senhor que vai então emanar diante dos nossos corações. Ó Deus, aplica essa palavra nos nossos corações. Nos dá atenção, Senhor Deus, nos dá desejo de termos, Senhor Deus, decisões sendo tomadas para mudança em nossas próprias vidas. Nos ajuda, dá que seja conhecido, Senhor Deus, que o Senhor nos ajudou nesse momento a nos concentrarmos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus é viva. Amém? É viva e eficaz. E ela está sendo dirigida aos nossos corações nessa manhã. E eu quero que você, de fato, aguce muito bem os seus instintos, ative muito bem a sua fisiologia, para que você aprenda do Senhor. E a melhor forma de você aprender é você estando num estado de curiosidade, de desejo pelo conhecimento. Você pode ativar isso não por causa de quem eu sou, mas sim, sobretudo, por causa dessa palavra que está sendo ministrada. Amém? Então, o chamado de Deus para as nossas vidas é para que nós nos arrependamos. Nós vamos aprender em duas perspectivas hoje. A perspectiva daquilo que devemos pregar e a perspectiva daquilo que deve ser pregado no nosso coração para que nós possamos aplicar essas palavras e essas verdades. Irmãos, os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e o evangelho de João, fazem menção do ministério de Jesus com o registro do ministério de João Batista. É como se o ministério de João Batista fosse um prefácio do ministério do Rei dos Reis. E a partir do capítulo 3, nós vamos então mergulhar no ministério profético de Jesus sendo antecipado por João Batista. Diferentemente de Lucas, né, ele não menciona, basicamente, Mateus não menciona a juventude de Jesus. O episódio que ele, com 12 anos, estava ensinando no templo aos mestres da lei. Mateus é direto e sai do nascimento de Jesus e vai até os seus, por volta de 30 anos, quando ele começa o seu ministério profético com o batismo nas águas do Jordão por seu parente João Batista. Mas, basicamente, Mateus também resume, não mostra nada sobre o nascimento de João Batista, coisa que Lucas registra em Lucas capítulo 1, versículo 5 a 25.
capítulo 1, versículo 39 e 45 e capítulo 1, versículo 57 e 80. O nascimento de João Batista foi exatamente um pouco daquilo que eu mencionei para as crianças aqui, na prévia, né, no resumo da pregação, quando Maria vai até Isabel, mãe de João Batista, e a criança ali no ventre de Isabel, com mais ou menos 6 meses, começa a se remexer e estava viva e ao mesmo tempo vivificada pela presença do Senhor Jesus. Não é pela presença de Maria, eu quero que você entenda isso, é pela presença do ente santo que já estava dentro do ventre de Maria. Ela já recebera o anúncio do anjo Gabriel que nela seria concebido o Espírito Santo. Com o Espírito Santo concebido Jesus, tá certo? Mas João Batista agora se apresenta como um profeta a Israel. Um profeta. 400 anos depois do último profeta. Nós fizemos toda a nossa liturgia de culto no profeta Malaquias, o último dos profetas. Então Deus passa 400 anos em silêncio. E agora ele volta a falar ao seu povo através desse profeta chamado João Batista. Ele chamou o povo ao arrependimento de seus pecados e anunciou que viria alguém maior, irmãos, maior do que ele, assim como Moisés fez. Moisés também anunciou, sendo um alto profeta, alguém consagrado ao Senhor, sem dúvida de que era alguém usado por Deus, ele também apontava para aquele que haveria de vir. João Batista também faz referência a ele. Então perceba que João Batista funciona como a lua para o sol. Ele ilumina de acordo com o reflexo da luz do próprio sol e aponta para o fulgor do sol. Lucas capítulo 3, versículo 1 a 2, vai trazer uma perspectiva sobre o contexto daquilo que é a primeira palavra, ou as primeiras 2 palavras desse capítulo 3. Observe a sua Bíblia, capítulo 3, Mateus capítulo 3, diz, naqueles dias... Muito provavelmente fazendo referência à ideia de que naqueles dias em que Jesus morava ainda em Nazaré, naqueles dias em que João Batista ministrava no deserto, mais especialmente nas águas do Jordão, batizando aqueles que se arrependiam verdadeiramente. Naqueles dias pode ser uma referência também ao período textual. Lucas capítulo... Me permita colocar aqui, que Lucas capítulo 3, 23 diz que Jesus tinha cerca de 30 anos ao iniciar seu ministério. Quando ele foi ao batismo de João, os próximos textos nós vamos ver isso. Quando ele foi ao batismo de João, ele tinha por cerca de 30 anos. E ele inicia o seu ministério ali. É provável, historicamente falando, que Jesus tenha nascido entre 6 e 4 anos antes de Cristo. Então, a precisão das datas, talvez isso seja informação nova para você, a precisão das datas, de acordo com a confrontação do texto sagrado com a história, aponta que Jesus provavelmente nasceu entre 6 e 4 anos antes de Cristo. Veja, Tibério começa a reinar, e Lucas faz esse registro, nos anos de Tibério, que era o imperador de Roma, ele começa a reinar logo após a morte de Augusto. Esse Augusto César, ele basicamente morre ali em 14 depois de Cristo, 19 de agosto de 14 depois de Cristo. Então Tibério começa a reinar, e aqui Lucas faz uma referência, Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2, de que estava no ano do 15º ano do reinado de Tibério. Então, se Augusto morre em 14 depois de Cristo, Tibério começa a reinar em 14 depois de Cristo, ou provavelmente entre 14 e 15 depois de Cristo, se Lucas faz uma referência de que estávamos no 15º ano de Tibério, então estávamos em que período depois de Cristo? 14 mais 15, 29 ou 30. Entre 29 e 30 depois de Cristo é o período em que Jesus começa o seu ministério profético. Então a gente não sabe muito bem se Lucas usou o calendário romano, que é um ano civil, ou se ele usou o calendário judaico, que é um ano religioso e que começava no outono/primavera. Irmãos, Tibério César era imperador de Roma e foi imperador de Roma, esse que Lucas faz menção, foi imperador de Roma de 14 a 37. Foi sob o império de Tibério que Jesus morreu. Pôncio Pilatos era governador da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. São 10 anos de governo de Pôncio Pilatos ali na Judéia, e também sob a autoridade de Pôncio Pilatos, Jesus foi à cruz. Herodes Antipas, que foi aquele que matou e teve a cabeça de João Batista numa bandeja de prata,
ele basicamente reinou, sendo tetrarca da Galileia, de 4 a.C. até 39 depois de Cristo. É por isso que alguns atribuem que Jesus não nasceu em 0, né, no ano 0 ali. Ele nasceu antes por quê? Porque ele nasceu ainda quando estava Herodes o Grande, não Herodes Antipas. Herodes o Grande, sendo o pai de Antipas, ele reinou, e então Jesus nasceu. Ele tenta ali perseguir Jesus e os magos, né, em Belém, manda matar todas as crianças ali em Belém e nos arredores, de 2 anos para baixo. Jesus já estava no Egito, sendo protegido pelo seu pai José e através da mensagem do anjo. Ok? Você está perdendo isso? Você está entendendo? Então Jesus volta do Egito para Nazaré, para morar em Nazaré, para ser criado em Nazaré, provavelmente a sua juventude e até a fase adulta, quando Herodes, o pai, Herodes o Grande, morre. Se Herodes Antipas começa a reinar, sendo tetrarca da Galileia, de acordo com os fatos históricos, 4 antes de Cristo, então Jesus pode ter nascido entre 6 e 4 antes de Cristo, ok? Só para a gente entender um pouco disso. E ele vai até 39 depois de Cristo, ou seja, ele ainda permanece, né, reinando dentro do ministério profético de Jesus. Anás e Caifás também exercem influência como sumo sacerdote de maneira simultânea. Anás era sogro de Caifás e Caifás era o sumo sacerdote no ano da morte de Jesus. Mas ambos têm um encontro com Jesus e ali questionam basicamente o Senhor. Ele foi deposto, Anás, oficialmente, mas ainda era influente, já que era o sogro de Caifás, e ele ficou ativo, Caifás, de 18 a 36 depois de Cristo. Então Jesus, de fato, nasceu ali entre 6 e 4 antes de Cristo, muito provavelmente, né? Muito provavelmente, a gente não pode afirmar com precisão, e foi até ali mais ou menos o ano 30, 33, também depois de Cristo. Mas o fato é que Lucas traz a referência que ele começou seu ministério profético com 30 anos. E aparentemente ele passa 3 anos no ministério profético. Então por isso que a gente atribui que Jesus morreu com 33 anos, ok? Lucas 3, 23 diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, ele era filho de José, filho de Eli. Irmãos, nós vamos nessa pregação passar por 4 períodos aqui, né? 4 pontos importantes. Eu queria que você, se você está tomando nota, você percebesse. Primeiro, o ofício de João Batista. O que ele fazia? Qual era o seu ministério? Depois, a mensagem de João Batista. Em terceiro plano, nós vamos ver, basicamente, o que acontecia enquanto João Batista pregava. Quais eram os eventos que aconteciam? E, finalmente, um quarto ponto importante e a aplicação final, o juízo condenatório contra os hipócritas. O último chamado de João Batista. Então, João Batista, quando confrontava os religiosos da época, ele confrontava com contundência. Coisa que está faltando muitas vezes nos púlpitos nos dias atuais. Irmão, Charles Spurgeon diz a respeito de João Batista: a voz de João foi o trovão que anunciou o nascer do sol da justiça. Foi o trovão que anunciou. Ou seja, veja que referência interessante Charles Spurgeon traz, né? Ele era uma voz que trovejava. Ele falava com veemência, com energia, com intensidade. Afinal, a palavra de Deus diz a respeito dele, em Isaías, capítulo 40, que ele era a voz que clama no deserto. E clamar, irmão, significa gritar, falar em voz alta, falar com intensidade. Ele é esse trovão que anuncia a paz e a mansidão do próprio Jesus, o sol da justiça. E então o seu ofício é resumido em dois pontos. O seu chamamento é arrependei-vos, chamado arrependimento verdadeiro e uma nova vida em Cristo. Nós vamos entender a natureza do arrependimento. E depois, por que você deve se arrepender? A motivação é porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus. Em Mateus ele se dedica a usar essa nomenclatura, reino dos céus. Lucas e Marcos, também João, usam um pouco mais frequentemente a expressão reino de Deus. É a mesma coisa, irmãos. Não há por que a gente pensar que são 2 tipos de reino, é o mesmo reino, mas Mateus querendo trazer talvez uma referência mais ampla de que o reino de Deus é o reino de Jesus e é o reino dos céus. E ele traz essa perspectiva. A iminência do juízo condenatório do Senhor é o motivo pelo qual você deve se arrepender dos seus pecados hoje e ter paz com Deus. O fundamento da motivação para você se arrepender no dia de hoje é que o reino dos céus está próximo. Afinal, o próprio Jesus pregou: eu venho como um ladrão, no momento em que ninguém estiver esperando. Eu vou vir e você precisa estar vigilante. Mas vamos entender quem era João, né? Versículo 3, observe comigo a sua Bíblia, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías.
Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ele era a voz do verbo, irmãos. Quem era o verbo? Jesus. Jesus é o verbo de Deus. E a voz do verbo no deserto era o próprio João Batista. O tom dessa voz era em tom alto, era em clamores, em gritos, com a voz intensa. Ele falava com intensidade, porque ele queria preparar o caminho do Senhor. Era como alguém que está numa mata fechada, irmãos, com uma foice ou um machado, e ia limpando, endireitando o caminho. Como muitas vezes, quando o rei ia passar pelas estradas romanas, ele mandava fazer uma limpeza e até abrir novas estradas para que facilitasse o seu caminho. Assim foi João Batista para o Senhor Jesus. Aquele que abre o caminho, chamando o povo ao arrependimento. Em João capítulo 1, versículo 23, João Batista afirma: irmãos, eu não sou o Cristo. Ele falava com tanta contundência, os seus feitos e a sua pregação eram tão notáveis, que alguns podiam pensar que ele era o Cristo. E ele disse: eu não sou o Cristo, irmãos. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele tinha consciência do seu chamamento, ele tinha consciência que ele era o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ele tinha consciência disso. Mateus, irmãos, faz 11 citações diretas do Antigo Testamento. Alguns podem até se espantar, né? Só isso. Mas são tantas citações, é verdade. Só até aqui, capítulo 3, foram 5 citações. Essa citação do capítulo 3, de Isaías 43, é a sexta. Depois dessa, só faltam basicamente mais 5 citações diretas. E existem várias citações indiretas no Antigo Testamento. Então você pode anotar 11 citações se você quiser ir na sua Bíblia. Isaías 40, irmãos, marca dentro da perspectiva do livro de Isaías uma nova fase. Isaías em 39 capítulos. Em 39 capítulos, ele fala a respeito do juízo de Deus. No capítulo 40, esse que ele vai anunciar a João Batista, ele começa uma fase de consolação, a restauração. O livro de Isaías é dividido como que nessas duas seções. 39 capítulos de juízo, o profeta agora anuncia no capítulo 40 esperança, restauração, perdão para o povo exilado. E isso ia ser completo em Cristo Jesus. E com João Batista anunciando essa consolação. Primeiro, consolação vem com arrependimento. Completa a frase. Com arrependimento. O consolo só vem com arrependimento. Ontem a Andressa comentou que estava quando na fase juvenil dela, ela fazia um intervalo bíblico na escola. E ela era uma das líderes do intervalo bíblico lá. E tinham pessoas que sempre frequentavam e outros visitantes. Mas tinham ali 3 cristãos, 2 pessoas católicas, não é isso? Uma católica e 2 espíritas, que iam para o intervalo bíblico ouvir a palavra. E teve uma certa vez que, eu posso estar enganado, meu amor, mas você pode me corrigir, mas que houve algum episódio que essa irmã católica, ou a espírita, não sei ao certo, pediu para que orasse pela avó dela, que tinha falecido. E a Andressa disse, né, ensinou, de acordo com as escrituras, que não se orava pelos mortos. E um desses rapazes espíritas, hoje ele é uma pessoa que não segue o caminho do Senhor, ele, enfim, se tornou um ator da Globo, conhecido, e vive numa prática contrária à natureza que Deus o projetou para ser, e tem andado num caminho errante até então. Você pode orar por ele, depois a gente pode mencionar o nome, preservando aqui na transmissão. Mas, basicamente, esse rapaz, né, na época, ficou muito ofendido com a Andressa por pensar que ela tinha sido insensível. Que pela sensibilidade do momento, a pessoa tinha perdido a sua avó, era muito melhor que ela acatasse, que ela até cometesse o erro, mesmo que para a Andressa fosse errado orar, mas que ela fosse sensível, acolhesse as pessoas. Irmãos, é isso que Satanás quer. E um cristão precisa estar disposto a ofender, entre aspas. Ou até mesmo ser taxado de insensível, entre aspas, aqui. Porque aquilo que é do mundo rejeita aquilo que é do Senhor. Então talvez você, sendo manso, humilde, ainda assim vão te levar para a cruz. Foi o que fizeram com Jesus, gente. E o mundo sempre vai dizer, você deveria ser um pouco mais manso. Você não é cristão? Você deveria amar um pouco mais. Você deveria julgar um pouco menos. Você, na verdade, não deveria nem julgar. O mundo vai dizer isso. E é claro que nós precisamos, como nós não somos o Cristo, precisamos revisitar as nossas intenções, as nossas ações. Será que eu fui insensível? Será que eu realmente poderia ter acolhido? Mas quando o assunto for a verdade das Escrituras, a consolação e a esperança vêm pela verdade sendo pregada, e a verdade anuncia arrependei-vos. Você entende isso? Então, mesmo você jovem, ainda pode ser taxado ou ser uma ofensa para alguns. Mas aqueles que tropeçam na verdade estão tropeçando
na rocha de escândalo que é o próprio Cristo. Então seja você um anunciante de Cristo. Certamente alguns aqui se escandalizavam com João Batista. Ou diziam sobre ele, por que você não fala com um pouco mais de mansidão, querido? Que profeta mais arredio você é? Mais esquisito, uma barba que chega até aqui. Nós não temos esses detalhes, tá certo? Mas como Elias era um profeta e João Batista veio no espírito de Elias, não reencarnado, não é o mesmo espírito, não é a mesma pessoa, veio na mesma função profética que Elias. O cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa é que Elias viria antes do Senhor Jesus, antes do Messias. E Jesus disse que Elias veio e foi João Batista. Na pessoa de João Batista, ele veio com o espírito profético de Elias, ou seja, com a mesma missão profética de alardear Jerusalém, alardear Israel, chamar Israel ao arrependimento. E Elias tinha uma barba até aqui. E ele também andava com pele de camelos, exatamente como João Batista, um cinto de couro, exatamente como João Batista, e também se alimentou no deserto dessas mesmas referências. Uma vida austera, pobre, financeiramente, fisicamente, mas rico da graça de Deus, a ponto de Jesus dizer que João Batista foi o maior homem nascido de mulher. Irmãos, 39 capítulos de juízo em Isaías. Ele inicia então o capítulo 40 com o anúncio de João Batista. E o anúncio de João Batista é arrependei-vos. O clamor do deserto é arrependei-vos. A mensagem começa em Isaías 40, versículo 1, se você quiser anotar. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 41. Até que ele entra em Isaías 43, dizendo que João Batista viria. Logo em seguida, no versículo 3, uma voz que clama no deserto, anunciando que o Senhor está vindo e que o povo deve preparar o caminho e que o povo deve ser arrependido. Irmão, você está preparando o caminho do Senhor na vida das pessoas que estão à sua volta? Você tem vivido arrependido? Você tem anunciado o Senhor com um coração contrito? Não se sentindo superior porque você conhece a verdade, ao contrário. Você reconhece que é o principal dos pecadores e foi o maior dos alvos da graça de Deus. Irmãos, quando Mateus 3, versículo 3, Marcos 1, 3, Lucas 3, versículo 4 e João 1, 23 citam esse texto de João Batista, eles aplicam diretamente João Batista à ideia de que ele era a voz que clama no deserto. Não há dúvida. Mas veja, lá em Isaías ele diz, preparai o caminho de Iavé no hebraico. Preparai o caminho de Deus. E nos evangelhos, preparai o caminho do Senhor é uma referência para Jesus. Mateus, desde o primeiro capítulo, não nega que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Isso é uma alta teologia, irmãos. Façam exegese do texto. Jesus é o próprio Senhor Iavé. Jesus é um com Deus Pai. Foi isso que ele orou em João capítulo 17. Assim como eu sou um contigo, Senhor, eu peço que eles se tornem um conosco. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. No final do Antigo Testamento, Deus faz uma promessa por meio de Malaquias. Malaquias 4, 5 e 6 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso é, o grande e terrível dia do Senhor é o nascimento de Cristo, é a vinda do Messias. Ele, Elias, aqui João Batista, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João Batista estava amando a Deus, acima de todas as coisas, e amando o povo, anunciando para que o Senhor não viesse e ferisse o povo. Ele estava amando. Quando você chama as pessoas a arrependimento, você está amando, irmão. Não deixe ninguém convencer você do contrário. Quando você falar que adultério é pecado, homossexualismo é pecado, quando você falar que roubar é pecado, quando você falar que o orgulho, a idolatria, a avareza é pecado, não deixe ninguém te convencer de que falar essas coisas é falta de amor ou que é discurso de ódio. Ao contrário, querem incriminar os cristãos nesse sentido, no nosso país. Dizendo que é discurso de ódio dizer que a ideologia ou a ideologia de gênero, LGBTQIA+, etc., invadindo os nossos espaços, invadindo o coração das crianças, desprotegendo e sexualizando as crianças. Se você falar contra essa ideologia, você está proferindo um discurso de ódio. Não! Nós não odiamos pessoas, mas sim precisamos nos opor a ideias. Amamos essas pessoas, até mesmo aquelas que são nossos inimigos e proferem coisas tão vorazes para ganhar o coração das crianças. E dizem, eu vou entrar na sua casa, eu vou alcançar os seus filhos. Culturalmente, eles já têm tentado fazer isso. Com Netflix e tantos outros programas, irmãos.
Mas quando você afirmar a verdade da palavra de Deus, você está amando as pessoas. Para que o Senhor não venha e fira. Essa profecia, irmãos, em Malaquias se tornou como que a última palavra profética do Antigo Testamento. De que ele mandaria Elias. E ele começa o Novo Testamento com João Batista anunciando o Senhor, anunciando a sua vinda. É por isso que nos dias de Jesus, os escribas ensinavam que Elias deveria vir primeiro. E eles se confundem, eles dizem, como é que o Messias veio de Nazaré? Como é que o Messias vai curar no sábado? Como é que o Messias veio e é você, Jesus? Como assim? Se Elias ainda precisa vir. E Jesus diz então, ele já veio e vocês o rejeitaram. O anjo anuncia a Zacarias, pai de João Batista. Ele deixa claro que João Batista cumpriria essa promessa. Não como uma reencarnação de Elias, irmãos, mas no mesmo espírito e poder de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17 diz, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. É o texto de Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17. O anjo já estava anunciando o ministério de João Batista. Note como ele cita Malaquias capítulo 4, 5 e 6. E aplica isso a João. Ele vem no poder e no espírito de Elias. Ou seja, João não era Elias literalmente, mas o profeta prometido que viria com o mesmo ministério e a mesma autoridade. E Jesus confirma isso, tá? Em Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14, ele diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, se você quer saber quem é João, ele mesmo é Elias que estava para vir. Jesus identifica João como o cumprimento da profecia de Malaquias. Não uma reencarnação, mas uma figura profética, uma tipologia de Elias. Mateus capítulo 17, versículo 10 e 13 diz, e os discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem estes, os escribas, que é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha o ministério de João Batista. Restaurará todas as coisas. Por meio da pregação de arrependimento e o batismo. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Jesus está dizendo isso. E não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de perecer nas mãos deles. Fizeram com Elias, vão fazer também comigo. Então os discípulos entenderam o que ele falava a respeito de João Batista. Mateus capítulo 17, 10 a 13, irmãos. Jesus confirma claramente. João Batista é o último profeta da antiga aliança e o precursor da nova. Ele morreu e a sua cabeça foi entregue numa bandeja de prata antes da morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Ele ainda é um profeta da antiga aliança. Ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 11. Anote na sua Bíblia, Mateus 11, 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele encerra a era da promessa e abre o caminho para o cumprimento da promessa. O reino de Deus sendo inaugurado em Cristo Jesus foi anunciado por João e preparado por João. Versículo 4, um detalhe sobre a vida de João. Usava João vestes de pelos de camelos e um cinto de couro, e a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Irmãos, tem um comentarista bíblico que ele falava assim sobre João. Até mesmo a roupa e a alimentação de João Batista pregavam. A sua simplicidade, o seu comportamento austero, simples. Curiosamente, irmãos, a maioria dos homens ficam ansiosos por causa de quê? Mateus capítulo 6, Sermão do Monte. Comida e bebida e vestuário. O que comeremos? O que beberemos? E Jesus diz o quê? Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer e o que é vez de vestir. Os gentios que não me conhecem, aqueles que não confiam em Deus, é que andam ansiosos por essas coisas. Palpitações, ataque cardíaco, chega no hospital e o médico diz, isso é ansiedade, isso não é ataque cardíaco, seu coração está saudável. E os homens andam ansiosos pelo que vestir e pelo que comer. Irmãos, João estava trabalhando com todo o seu vigor, porque o ansioso ele perde a sua energia. O ansioso ele não consegue se concentrar em nada além do seu problema. Ele está concentrado naquilo que nem aconteceu, naquilo que vai vir.
E se ele soubesse que grande parte das preocupações dele nunca vão se cumprir, ele ficaria mais em paz. Mas ele só vai ter solução em Deus, porque ele sabe que Deus, quando ele começar a saber que Deus, de fato, cuida dele. Mas veja, as pessoas andam ansiosas pelo que comer, pelo que vestir, perdem a sua energia nessas coisas, mas João, com todo o seu vigor, estava trabalhando na força que o Senhor supre. E em plena dependência de Deus, ele comia o que Deus provia para ele. No deserto, ele se vestia de maneira simples, pobre e austera, apontando para o Messias. A ênfase não sou eu, é Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 6 diz: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João andava vestido de pele de camelos, irmãos, com um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Isso é Marcos capítulo 1, versículo 6, fazendo coro com Mateus. O propósito não é dietético aqui. Não é sobre ter a melhor dieta para você pregar o evangelho. Não é isso, não. Não é que agora para a gente pregar o evangelho vamos comer mel silvestre e gafanhoto que a gente vai pregar melhor. O objetivo não era dietético, não era de estabelecer uma nova dieta, mas excelente. Não, não, não. Irmãos, o objetivo era profético. O estilo de vida de João Batista não foi uma escolha pessoal de excentricidade, porque eu sou excêntrico e eu quero mostrar quão excêntrico eu sou, quão diferente eu sou. É parte do chamado profético dele. Ele era estabelecido como um nazireu. Não passava navalha em sua cabeça, pelo menos é isso que aponta o seu tipo de estilo de vida. Um sinal visível da sua separação do mundo. Você lembra de 1 João quando diz: não ameis o mundo nem as coisas que eram no mundo? E nós muitas vezes estamos tão preocupados com o mundo e com as coisas do mundo. E João Batista estava consagrado totalmente à missão de preparar o caminho do Messias. Você e eu, irmãos, em certa medida, eu sei que essa missão foi para João Batista, mas em certa medida você não se sente imbuído disso. Quando em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que eu e você, nós somos embaixadores do reino de Deus. Como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio. Então, seja a sua roupa, seja o seu estilo de vida, seja a sua alimentação, seja os locais que você frequenta, tem que ser um anúncio do evangelho. Ele foi descrito pelo anjo desde o nascimento como alguém separado, como alguém consagrado para o Senhor. Será que eu posso afirmar o mesmo de você? Não estou falando sobre você se sentir tão especial a ponto de ter sido escolhido e um anjo ter virado para sua mãe. Sua mãe provavelmente não vai confirmar isso. Sua mãe e seu pai vão dizer: não apareceu nenhum anjo não. Mas de maneira natural, você foi chamado já depois nessa segunda aliança, na nova aliança, no sangue de Jesus, para cumprir esse mesmo ministério, chamar pecadores ao arrependimento. E o seu próprio coração está se arrependendo e crescendo em arrependimento diante do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 15, fala sobre João Batista: pois será grande diante do Senhor. Quem é que pode dizer que é grande, irmãos? Eu gosto de uma frase de Paul Washer quando ele diz que não existem grandes homens de Deus, existem pequenos homens, todos são pequenos. Mas existem alguns que são grandemente usados por Deus, então eu tenho dificuldade em dizer que esse é um grande homem de Deus. Eu sempre digo, é um homem grandemente usado por Deus. Se eu quiser fazer algum tipo de elogio, um reconhecimento de honra para aquilo que o cara está fazendo. Que aquela pessoa está ministrando diante do Senhor e servindo ao Senhor. Então ele é grandemente usado por Deus. Mas existe um que pode dizer que é grande, porque o próprio anjo disse que ele seria grande diante do Senhor. Irmãos, grande diante do Senhor. Nós não deveríamos estar curiosos de como foi a vida dessa pessoa. Nós não deveríamos estar, talvez, intencionados em imitar os seus passos, porque quem de nós não deseja ser grande diante do Senhor? Não para se achar, mais uma vez eu vou repetir isso, não para se sentir superior, ou como se fosse um grande favor para Deus te ter como ovelha dele, ou ministro dele. Não, não é um grande favor. Ao contrário, é um favor de Deus te colocar com o privilégio de ministrar. O privilégio de pregar a palavra. Eu não estou falando sobre púlpito, irmãos. Estou falando na sua casa, para os seus vizinhos, para os seus amigos da escola, para os seus colegas de trabalho. E se você, assim como eu, tem um trabalho maravilhoso, e onde a maioria das pessoas já são cristãs, você tem que edificar ainda mais essas pessoas na palavra, porque existem alguns que não conhecem muito bem a Deus. Ou ainda, você deve buscar algumas oportunidades para ir talvez às ruas, às praças, no ônibus, pegar um Uber de vez em quando, para pregar a palavra para essas pessoas que não conhecem o Senhor. Se você já vive num ambiente virtuoso, onde parece que só tem gente crente, isso é maravilhoso. Você está vivendo o céu na terra, meu querido. Mas vá de vez em quando
até as regiões da sombra da morte para pregar e anunciar os espíritos em prisão. Irmãos, Lucas 1,15 diz: pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre da sua mãe. Mais uma vez, isso não é referência para que você não beba vinho ou bebida forte, porque o próprio Jesus, de acordo com as Escrituras, bebeu isso. Inclusive, estabeleceu isso na Santa Ceia. Maravilhosa graça do Senhor. Então, o objetivo não é dietético, mas é apontar para uma consagração completa. Isso identifica o voto de Nazireu. Como em Números capítulo 6, versículo de 1 a 8, a referência também é trazida em Juízes com Sansão. Sansão também é no Nazireu. Não passaria navalha em seu cabelo. Ele comeria também, não beberia bebida forte ou vinho. Seria cheio do Espírito Santo. Comeria daquilo que é o fruto da terra. A roupa e a comida de João Batista são sinais claros de Elias. Mateus e Marcos fazem questão de descrever João exatamente como Elias foi descrito no Antigo Testamento. Se você abrir em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, diz sobre Elias: um homem vestido de pelos e com um cinto de couro em torno dos seus lombos. Se você ler um pouco mais esse primeiro capítulo de 2 Reis, você vai ver uma descrição ainda mais ampla de Elias. João aparece vestido como Elias e vivendo no deserto, para que o povo o reconhecesse como aquele que viera no espírito e no poder de Elias, conforme o anjo tinha dito em Lucas capítulo 1, 17. Lucas capítulo 1, versículo 41 diz: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, eu mencionei isso para as crianças aqui, Lucas 1, 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel, grávida de João Batista, por volta de 6 meses, a saudação de Maria, grávida de Jesus, a criança João Batista lhe estremeceu no ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, apontando para Maria. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A criança, o profeta, o pequeno João Batista. João era o seu nome, Batista era como lhe designava o seu ministério, ele batizava pessoas. Irmãos, a palavra de Deus é cheia e farta. Nós vamos dividir essa pregação em 2 partes. Essa primeira parte eu fiz uma apresentação, um panorama da pessoa de João Batista, do seu ministério, do seu ofício. E na próxima pregação, próximo domingo, nós vamos trabalhar o mesmo texto, mas vamos seguir a mensagem que João Batista pregava. É claro que eu já trouxe algum tipo de enredo a respeito disso. Nós vamos falar sobre o que acontecia quando ele pregava, se as pessoas eram batizadas, se arrependiam, confessavam seus pecados. E nós vamos ver também o último dos chamados João Batistas para aqueles que eram hipócritas, fariseus e saduceus. Se achegavam talvez ao batismo para examinar o que João Batista fazia. Ou ainda para tentar serem batizados sem arrependimento verdadeiro, sem mudança de vida, para aparecerem aos homens que eram puros, por vaidade. E João Batista vai condenar isso, assim como nós devemos também. Amém? Irmãos, nós mesmos precisamos orar no nosso íntimo, pedir a Deus no nosso íntimo: Senhor, me dá ser como João Batista. É claro que a nossa principal oração deve ser: me dá ser como Jesus, né? Mas eu quero que você entenda agora uma aplicação, uma ramificação disso, de ser como Jesus, ser como João Batista. Alguém disposto a pregar a tua palavra, mesmo que isso lhe custe a sua cabeça numa bandeja de prata. Senhor, me dá a disposição de viver uma vida simples diante do Senhor. Um coração humilde que entra numa casa, seja de taipa, uma casa de chão batido, para falar o coração da pessoa mais simples desse mundo. Me dá uma disposição de amar as pessoas. E por amor a ti, as pessoas, pregar a palavra fielmente. Anunciar a verdade. Por quê, irmãos? Porque o rei chegou. O rei dos reis. O cortador de árvores. Afinal, no versículo 10 ele diz: já está posto o machado. A raiz das árvores, e toda árvore, ou qualquer árvore que não der bom fruto, vai ser cortada e lançada ao fogo. Ó, irmãos, que nós possamos ser árvores frutíferas. Porque não só as árvores que dão mau fruto,
mas também aquelas que não produzem fruto nenhum serão cortadas e lançadas ao fogo. E que tipo de fruto você deve produzir em sua vida? Santidade, manter-se incontaminado do mundo, cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, dos mais necessitados, e pregar Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos fiéis, a sermos zelosos, Senhor Deus. Que privilégio podermos conhecer mais da Tua palavra e de quem o Senhor levantou, Senhor Deus, para preparar o caminho. Ó Deus, prepara esse caminho em nossos próprios corações por meio do arrependimento. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a crescermos em arrependimento. Ó Deus, não permita que sejamos cegos diante dos nossos próprios corações, cegos diante da Tua palavra, cegos, Senhor Deus, com relação ao nosso pecado. Nos revela o orgulho do nosso coração, a vaidade, a soberba, a altivez, os adultérios, a prostituição, talvez a avareza, Senhor Deus, a dependência, Senhor Deus, desse mundo, o amor a esse mundo. Nos mostra, Senhor Deus, muitas vezes quão idólatras somos, para que tenhamos arrependimento verdadeiro, Senhor. E diante desse arrependimento verdadeiro possamos então caminhar em intimidade contigo e anunciar a verdade do Evangelho a toda criatura. Nos ajuda, Senhor, a fazermos como João Batista, anunciando arrependimento e agora, de forma completa, anunciando Cristo como o Salvador desse mundo, para que todo aquele que nele crê, Senhor Deus, e em arrependimento verdadeiro receba Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, possa ser batizado para a remissão de pecados conforme a Tua palavra. E então entrar na família de Deus e ser alicerçado e encaminhado em maturidade e piedade, Senhor Deus, para que possa então viver inteiramente para o Teu agrado. Ajuda essa igreja a crescer, Senhor Deus, no discipulado, Senhor. O que estamos fazendo aqui na escola dominical, Senhor Deus, não é um discipulado em si, é um estudo de discipulado, porque o discipulado é muito mais pessoal. É um homem caminhando com outro homem, com outros 2, 3 homens, estudando a palavra, confessando pecados, caminhando juntos. É uma mulher, Senhor Deus, estudando um discipulado, a palavra, Senhor Deus, com outra mulher, com outras 2, 3 mulheres, Senhor Deus, confessando pecados, crescendo em intimidade contigo. Deus, nos ajuda a sermos discipuladores. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa sair dessa sala, desse salão de culto, Senhor Deus, disposto a discipular pessoas. Ó Deus, o interesse não é para que a igreja cresça em número para a nossa vaidade, mas para que mais pessoas sejam alcançadas pela Tua graça. Em nome de Jesus, nos ajuda a pregar ao órfão, à viúva, a cuidar das suas necessidades. Nos ajuda, Senhor Deus, a pregarmos a palavra a toda criatura e até para aqueles que nós não vamos conseguir conversar há muito tempo, porque não nos é dada a oportunidade, mas possamos também anunciar essa palavra, entregar de repente um panfleto que possa falar ao seu coração, orar para essa pessoa, orar para que aquele panfleto evangelístico possa alcançar os corações, orar com aquela pessoa talvez naquele momento. E nos ajuda também, Senhor Deus, a avançar para aqueles que querem, estão dispostos, Senhor Deus, a estudar as Escrituras conosco, possamos avançar e estudar as Escrituras com essas pessoas. Todos aqui, Senhor Deus, todos, do menor ao maior, já estão aptos a isso. Ó Deus, nos ajuda a termos coragem e ousadia. Levantar, Senhor Deus, para Te servir de manhã, Senhor Deus, para passarmos o dia diante do Senhor em intimidade. Ó Deus, nos dá da Tua presença nessa semana, abençoa essa igreja. Receba-nos, Senhor Deus, com alegria e tenha prazer em nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajuda a termos obediência, prontidão. Nos ajuda a ter humildade. As esposas, Senhor Deus, submissas aos seus maridos. Maridos, líderes, servos, sacrificialmente as suas esposas, amando elas, Pai. Filhos obedientes, Senhor Deus. Filhos que honram os pais. Pais que encaminham seus filhos na obediência e na disciplina do Senhor. Que os amam e cedo os corrigem. Ó Deus, nos ajuda a vivermos plenamente, na plenitude de alegria. Irmãos que se amam, que caminham, que edificam mutuamente, Senhor Deus, a palavra em seus corações. Os mais velhos encaminhando os mais novos em palavra, em exemplo. Ó Deus, nos ajuda a sermos simples como o Senhor é simples. Nos ajuda a sermos prontos, Senhor Deus, como o Senhor é pronto. Nos ajuda, Senhor Deus, a pregar a palavra, a anunciar Jesus. Aqueles que sentem que não são capazes, Senhor Deus, que possam orar, clamando em alta voz, talvez com lágrimas, pedindo ao Senhor que os capacite e possam crer nessa promessa. Em nome de Jesus te oramos, Pai. Amém, amém, amém.